Nós vamos fazer a cauda do Charmander. Vamos começar com o fio laranja e com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, vamos fazer anel mágico e 6 pontos baixos. Fecho o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos em BLO, que é somente na alça de trás. A gente vem aqui na alcinha de trás e faz os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou desvirar para facilitar. Opa! Vou dar uma puxadinha aqui no anel mágico. E vamos continuar o trabalho. Nós vamos continuar com 6 pontos baixos. Por mais 3 carreiras. Então, na 3, 4 e 5, tudo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora mais uma carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Aí.
5 e 6. Então, nós temos 5 carreiras no total. 1, 2, 3. Opa. É 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Certinho. Agora nós vamos fazer a 6ª carreira. A 6ª carreira é um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. Aumento, 2 pontos juntos. Mais um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Prontinho. Agora nós vamos fazer as carreiras com 9 pontos sobre ponto. São 9 pontos baixos em cada carreira. São 4 carreiras dessa forma. Então, nós vamos continuar fazendo ponto baixo. Por toda a carreira, por 4 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou fazer as outras carreiras, vou adiantar, fazer até a carreira 10. Eu fiz uma, são mais 3 carreiras de ponto sobre ponto e a gente já continua. Prontinho. Fizemos a 10ª carreira, agora a gente vai para a carreira 11. A carreira 11 são 2 pontos baixos e um aumento, para formar 12 pontos na carreira. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Esse aqui, primeiro aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e outro aumento. Segundo aumento da carreira. E o último, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Prontinho. E assim vai crescendo a cauda. Agora, nós temos 12 pontos baixos na carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Agora a gente vai fazer 4 carreiras de 12 pontos baixos. Eu vou fazer as 4 carreiras de 12 pontos baixos e já volto aqui com vocês. Finalizando a carreira 15, com os 12 pontos baixos, a gente vai arrematar. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pular fazer um ponto baixíssimo aqui no outro ponto. Só pra não ficar um degrauzão. Cortar o fio. Esconder a ponta pra dentro. Prontinho. Agora a gente vai colocar uns pedacinhos de lã nessas alcinhas que a gente deixou aqui do BLO. As 6 alcinhas. Então, a gente vai colocar alguns fiozinhos aqui para formar a chama da cauda. Para isso, a gente vai utilizar um fio, de preferência fio acrílico, que a gente possa desfiar e deixar ele rasquear, deixar ele desfiadinho, mas é opcional a parte do desfiar. Você pode usar qualquer outro fio e deixar só o fiozinho mesmo. Nós vamos usar a cor laranja, a cor amarela e a cor vermelha. Um pedaço já é suficiente, né? Vou cortar em pedaços menores. Eu acredito que com uns 3 dedos assim. Já dê. Até menos. Vamos por 2, porque ele fica dobradinho. Uns 2 dedos, assim. Então, vamos cortar aqui. Vou cortar em vários pedacinhos assim. Vou cortar aqui. Na verdade, como é 2 dedos dobradinhos, uns 4 dedos de fio. Porque a gente vai pôr ele presinho, amarrar ele aqui. Então, eu vou prender esse aqui. Pra vocês já verem. Não precisa de muito fio, talvez a gente não use nem essa lã toda. Nós vamos colocar o fio aqui só preso. Ó, bem simples, tranquilinho. Vou pôr um laranja aqui, vou pôr um laranja do outro lado. Vou pôr nesta alça aqui. O outro pedacinho que eu cortei já. Vamos fazer a mesma coisa com o amarelo e com o vermelho. Mais ou menos uns 4 dedos ali já dá. Não precisa ser muito mais que isso.
Vamos colocar aqui. Vou por aqui do lado desse laranja. Vou pôr aqui também. Puxa bem aqui. Às vezes dá uma enroscadinha. Faz parte. Eu vou pôr mais 2 amarelos desse lado. Pôr um amarelo de cada lado do fio laranja. Enroscando aqui, puxando. Aqui também, vamos pôr o outro amarelo. Prontinho. Agora aqui, entre os amarelos, a gente vai pôr o vermelho. Mesma coisa, os 4 dedos. Opa, eu fico escapando da tela. Se você achar complicado trabalhar com fio curtinho, você pode fazer mais longo, cortar depois, não tem problema. A gente vai ajustando. Agora a gente vai pôr um vermelho aqui. Pega a alcinha. E prende o vermelho aqui. Você pode usar uma agulha um pouquinho maior para puxar as 2 pontinhas juntos, se precisar. Prontinho. Colocamos aqui os fios. Agora, a gente rasqueia eles. Pode ser com zíper, pode ser com uma escova, pode ser com uma rasqueadeira.
Fica a seu critério. Nós podemos até rasquear depois, mas como a gente vai... Essa é a primeira peça, eu vou fazer tudo ainda, eu vou rasquear já. Vamos ver como que eu vou fazer aqui. Você pode começar soltando os fios para facilitar a vida. Desfazer ele é opcional, mas facilita na hora de desfiar. Caso você não tenha uma rasqueadeira, ou pode ser um pedaço de velcro, uma escova, você pode também deixar os fiozinhos menorzinhos assim. Não tem problema nenhum. A gente dá uma distorcida no fio, puxa assim, ó, eles vai se abrindo. Bem tranquilo de fazer, não é nem um bicho de 7 cabeças. E caso você queira rasquear mesmo, ele já vai facilitar a sua vida. Essa etapa aqui. Estamos quase terminando de soltar o fio. Aqui. Acho que ficou um pra trás, ficou, ó, tem um vermelhinho aqui. Prontinho. Todos soltos. Ó, ele já vai ficando com um aspecto mais desfiado, ó, já começa a soltar. Eu vou pegar uma escovinha pra puxar aqui. Já volto. Prontinho. Voltei com uma rasqueadeira. Tem até lãzinha do meu último trabalho aqui. E vamos simplesmente dar uma escovada. Bem simples, bem tranquilo. Ao escovar, sai um pouco, ó, mudou a cor, tá vendo? E não precisa de muito trabalho, não. Aqui tem um que tá mais fechadinho. Porque também não tem nenhum problema. Quanto mais fininho ficar, mais volume ele vai ter. Mas a gente não precisa de muito. A gente ainda vai cortar isso. Ó, tá ótimo. Agora nós vamos dar uma misturada nele, nessas cores. Mistura laranja, vermelho, amarelo. Opa! Tava só penteando. Mistura, mistura, mistura. Dá uma torcidinha, ó. Pra dar uma sensação de movimento. Isso é bem legal. A gente pode pôr um pinguinho de cola aqui no meio e ir juntando esse meio. Agora a gente põe
pinguinho de cola aqui e vai juntando todo mundo. Deixa todo mundo mais ou menos uniforme aí, pra ficar juntinho. Pôr um pinguinho de cola aqui. Opa, minha cola fez uma bolinha. A gente pega aqui, vai juntando todo mundo, misturando as cores. Aqui dá pra dividir esse vermelho com esse amarelo, vai conforme você queira. Junta aqui. Segura um pouquinho. A gente vem, abre de novo. Pode pôr um pinguinho aqui. É bem pouquinho, olha. É só pra dar uma melecadinha, pra grudar um no outro, formar uma estruturinha. A gente abre aqui pro meio, põe um pinguinho aqui. Bem pouquinho. Aí vamos pegar mais um pedacinho aqui, assim, ó. A gente não quer grudar demais todo o fio. A gente só quer que ele fique mais juntinho. Ele já vai ficando presinho, tá vendo? Bem pouquinho, assim, basicamente só encosta um pouquinho. Não deixa pingar muito, só uma encostadinha mesmo. Não precisa de muita coisa. Agora a gente vai vir dando uma modelada nessa chama. Prontinho. No fim, eu peguei bastante lã, não vou precisar de tanto assim. Mas, se você quiser, você pode pôr mais fios de lã para ficar mais cheio, né? Caso você queira. E aqui a gente vai tentar dar uma afinada nessas pontinhas. Pra ficar com formatinho de chama. Por isso que eu disse que não precisava de muita cola. A gente vai dar uma parada aqui, ó. O rabinho, a ponta do rabinho do Charmander não é com um fogo muito grande, então a gente pode dar uma boa parada aqui. E conforme a gente vai aparando, vai aparecendo as cores no meio. A gente pode dar uma torcidinha. É legal para dar uma sensação de movimento. Depois a gente vai colocar assim, porque a chaminha fica pra cima. Pro outro lado também dá certo, tanto faz um. A gente só vai vir. Bom, eu vou deixar assim. Caso eu sinta no meu coração que eu tenho que dar mais uma aparadinha aqui, eu venho depois com a tesoura e tiro mais um pouquinho. Vou pôr um pouco de enchimento aqui, nesse pedacinho, pra esse rabo não ficar murchinho. Vou pôr desse próprio que eu cortei aqui mesmo, por enquanto.
prontinho, terminamos a cauda. Agora nós vamos fazer o corpinho da nossa pokebola. Anel mágico. Faz a voltinha aí. Prende o fio. Prende o fio no anel mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar aqui o anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Um, 2, 2, 2, aqui tem o fio puxadinho. Dois, 2, 2, prontinho. 2, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Vou pôr meu marcador aqui para eu não me perder. E vamos lá. Um ponto e um aumento. 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 Um ponto. E nesse último ponto que eu deixei o marcador, vamos tirá-lo. Vamos fazer o aumento. Aumento. Um aumento. Fechar aqui, um pouco mais, puxar para ficar fechadinho nosso anel mágico. 1, 2, 3. Vamos para a quarta carreira agora. Vou pôr meu marcador no último ponto que eu gosto de usar no último ponto. Fico livre para fazer a carreira inteira, me preocupo só no último. Vocês podem pôr no primeiro, podem usar da forma como vocês costumam. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Um,
2, aumento. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. São 6 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. Vou terminar rapidinho e já volto. Voltando aqui. Agora a gente vai começar a carreira 5 com 3 pontos baixos e um aumento. Vou colocar aqui. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Vamos adiantar? Eu vou adiantar e já volto. Carreirinha pronta, meu trabalho tá crescendo. Agora, nós vamos para a carreira 6. 1, 2, 3, 4, 5. Carreira 6, a última carreira de aumentos, que são 4 pontos baixos e um aumento. Deixa eu pôr meu marcador aqui, para eu não me perder. Opa. E vamos lá. Um, 2, 3, 4. Aumento no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, aumento. E assim vai até o final da carreira. Vou adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Já volto. Vamos aqui finalizando a carreira 6 com o seu último aumento. Aumento. Prontinho. Agora, nós vamos trabalhar somente em ponto sobre ponto. Põe o marcador aqui, porque agora eu posso só fazer pontos e descansar a cabeça. Vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto. 3 carreiras com 36 pontos baixos. Um sobre o outro. Ponto sobre ponto. Só ponto sobre ponto. Eu vou adiantar aqui as minhas 3 carreiras e volto aqui pra gente começar a troca de cores. Já volto. Eu voltei aqui rapidinho, porque eu encontrei um nó no meio do meu novelo. Mas isso daqui, pra mim, eu acho desconfortável, né? Eu não gosto, porque eu acho que a linha não tem que ficar vindo com muitos nós. Às vezes vem só um nó no novelo todo, às vezes vem 2, 3, às vezes vem pedaços com defeitos no meio, então eu não gosto. Ninguém gosta. No amigurumi, a gente pode contornar isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que geralmente eu faço. Eu vou tecendo normalmente e quando chega na parte do nó, eu tento deixar ele escondidinho para trás aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou continuar aqui fazendo ponto sobre ponto até chegar no nozinho. Ponto, tá chegando aqui no nozinho. Um ponto, ó. Aí, o que acontece? Nesse pedaço, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar aqui, porque se eu pegar aqui, ele vai vir pra fora. Eu vou deixar ele encostadinho aqui, vou pegar um pouquinho depois dele, venho com cuidado e ajusto aqui. Faço bem devagarinho o ponto,
para poder o ponto ficar bonito na frente. E o nozinho vai ficar no avesso. Passou o nozinho, que ele tá aqui bem rente, eu faço mais alguns pontos. E me certifico de que esse nó não vai me causar transtorno. Ó, ele tá aqui. Dá pra ver claramente que o nozinho tá aqui. Mas aqui no meu trabalho ele não vai me prejudicar. Caso não dê para fazer isso, você pode cortar o fio e deixar a ponta para cá, amarrar a ponta, tirar esse nó e fazer como se fosse uma troca de cor. Mas nesse caso, não precisei fazer como se fosse uma troca de cor. Já aconteceu de eu precisar cortar o nó fora e fazer como troca de cor. Aqui, ele vai ficar aqui, ele não vai me atrapalhar. Ele ficou aqui na base do ponto, no meio do ponto aqui, mas por dentro, né? Ele vai ficar pra dentro aqui, ninguém nunca vai descobrir que essa peça tem um nó dentro. Ainda mais porque eu já testei antes, então eu não tenho só uma. Ninguém vai saber qual deles tem nó, qual deles não tem nó. Não vai ser notável. Então, dá para continuar trabalhando tranquilamente. Não precisam se desesperar quando encontrar um nó. Caso não dê para deixar ele quietinho aqui, é só cortar o pedaço que tem o nó e fazer a troca de cor com o resto do restante do fio e é bem tranquilo. Mas que não é legal encontrar, não é, porque a gente sabe o quanto custa as linhas para vir com esse tipo de defeito. Vou terminar as carreiras, porque eu ainda estava na primeira carreira de ponto sobre ponto. Eu já volto. Terminei a carreira 9, 7, 8, 9. Vou mudar aqui o meu marcador para cá, para o meu último ponto da carreira 9. Prontinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já estamos aqui com a curvinha da nossa Pokébola. E agora a gente vai fazer a troca de cores. Vamos passar para o preto, para fazer essa faixa aqui do meio. Vamos fazer uma carreira inteira em BLO, que é o ponto, a alça, faz o ponto com a alça do ponto de trás, a base dele vai ser essa alça do ponto de trás. Vai ficar essa alça da frente com um acabamento aqui. Nós vamos fazer ela toda em ponto baixíssimo. Então, eu vou deixar o fiozinho... Opa, não. Antes disso, eu tenho que fazer a alça dele, né? Eu tava esquecendo dessa parte. Vamos aqui colocar a agulha aqui no meio, ou mesmo desmanchar. Assim fica mais firminho, ele não sai do lugar, mas dá certo do outro jeito também, desfazendo, fazendo só metade do ponto. Como eu fiz na outra Pokébola. Vamos laçar aqui. Então, a gente já tem um ponto terminado com a outra cor. Aqui, a gente vai puxar. Porque a gente não vai precisar dessa alça. Ó. Tá vendo? Que aqui, essa, que seria aquela alça laranja aqui já é do próximo ponto. A cabeça do próximo ponto. Basicamente, o nosso ponto baixíssimo. Vamos pegar a alça de trás. E fazer o baixíssimo. A alça de trás, baixíssima. A alça de trás, baixíssima. Vamos amarrar aqui esse fio preto. Para ele não escapar. Vamos amarrar aqui no laranja mesmo. A gente não vai cortar esse laranja, porque como é só uma carreira,
de pontos baixos que vem em seguida, a gente reutiliza o laranja no mesmo lugar. Mas a gente dá um nozinho aqui para esse fio preto não escapar. Para não ficar esgarceando aqui o ponto. Alça de trás. Laça, puxa, finaliza o ponto baixíssimo. Alça de trás, laça, finaliza o baixíssimo. Alça de trás, laça e finaliza o baixíssimo. Vou fazer ela inteira em ponto baixíssimo e volto aqui para começar a próxima carreira de pontos baixos. Já volto. E voltamos com a carreira de ponto baixíssimo finalizada. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto em relevo, da mesma forma. Então, a gente vai pegar a alça de trás, traz a nossa alcinha do ponto baixo e finaliza. A alça de trás, laça, traz a alcinha que é a metade do ponto, laça, finaliza o ponto. Então, aqui vocês já entenderam como faz, vocês já sabem fazer o ponto baixo. É só fazer ponto baixo na alcinha de trás em toda a carreira. Vou finalizar essa carreira e já volto. Carreira finalizada, voltamos aqui. E vamos fazer a troca de cor para o laranja novamente. A mesma coisa. Insere aqui no meio do ponto. Opa, escapou. Vamos ver se dá para focar para ver melhor. Insere aqui, busca o fio laranja, que tá preso aqui, ó. A gente não precisou cortar ele. Vamos por um preto para cá. Busca o fio laranja e fechamos o ponto com o fio laranja e voltamos fazendo a carreira de pontos baixíssimos em BLO. Alcinha de trás, ponto baixíssimo. 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 Alcinha, ponto. E assim, a gente fica com uma troca de cor perfeita. Retinha. Vou terminar e a gente já volta. Finalizada a carreira de pontos baixíssimos em BLO, nós vamos agora fazer uma carreira de ponto baixo na alcinha de trás. Na alcinha, a gente faz o ponto baixo. Novamente, ponto baixo. E vamos fazer toda essa carreira de ponto sobre ponto na alcinha de trás em ponto baixo. Para ficar esse acabamento bem bonito aqui, esse retinho. Já volto. Finalizamos a carreira em BLO de pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto, normalzinha. Pegando as duas alcinhas, normalmente. Ponto baixo, normal. São duas carreiras, vou terminar as duas carreiras e já volto. Finalizando a última carreira, a segunda carreira de ponto sobre ponto, normalzinho, que é a carreira de número 15. Nós temos aqui nossa pokebola já bem encaminhada. Eu uso amigurumi slim
como eu já disse em um outro vídeo, então ela é pequenininha por isso. Você usando a amigurumi tradicional ou a amigurumi soft, ela vai ficar maior naturalmente. Com essa mesma receita. Eu gosto de trabalhar com fio fino. Estou testando outros fios. E dependendo de como for, eu faço alguma coisa num fio mais grosso. E aqui, então, a gente terminou a parte reta. Vamos começar com as diminuições. Vou pôr aqui um marcador no meu último ponto. No meu último ponto da carreira. E aqui nós vamos começar com 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao contrário do que a gente fez aqui no começo, que eram 4 e um aumento, então aqui são 4 e uma diminuição. 2, 3, 4. Diminuição, eu gosto de fazer a invisível. Opa, escapou. Vamos de novo. Laça a alça, as duas alças da frente, dos 2 pontos, né? E faz um ponto baixo. Vou terminar a carreira de diminuições, tá? Com 4 pontos baixos e uma diminuição, e já volto pra gente dar sequência. Voltamos. Agora a gente vai iniciar a carreira 17 com 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente pode ver que já começa a fechar, né? Com essa quarta carreira. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui antes de começar a carreira 17. Só para cobrir o fundinho ali, para facilitar depois. Pegar um pouquinho de enchimento, colocar no fundo, pressionar bem, deixá-la ali na metade da bolinha, porque a próxima carreira vai fechar mais um pouquinho, e quanto mais fecha, mais dificulta colocar o enchimento. Então, só um pouquinho de enchimento para ele já ir se assentando. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. 1, 2, 3 e diminuição. Opa! Passa aqui, diminuição. Prontinho, pequenos problemas técnicos resolvidos. Um, 2, 3 pontos baixos. Diminuição. Vou terminar a carreira e já volto pra gente continuar. Estamos de volta. Agora a gente vai fazer essa carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. Antes de iniciar os pontos, eu vou pôr mais um pouquinho de enchimento aqui para não ter muito enchimento para pôr no final. A gente vai colocando enchimento, assentando ele. Se deixar para colocar tudo no final, você corre o risco de ficar mais de enchimento de um lado do que do outro. Então, é só ir colocando o enchimento, distribuindo ele por toda
a volta da pokebola. Por mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho pra cá. Opa! Não vai escapar, ponto. E nesse cantinho, vamos pôr mais um pouquinho também. E a gente vai dando vida à nossa pokebola. Pressionar aqui um pouco, porque nós temos que crochetar, a gente não quer crochetar o enchimento. A gente quer só que ele fique aí quietinho. Prontinho. Quase perdi o ponto aqui. Aí. Então, vamos lá. 1, 2, diminuição. Nós estamos já na reta final da nossa bolinha. 1, 2 e diminuição. Eu vou acelerar aqui o processo e já volto. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta. Não vou colocar enchimento agora, porque como ela está se fechando, se eu colocar mais enchimento, eu acho que eu vou me atrapalhar, vou acabar crochetando o enchimento. Eu vou fazer a próxima volta, daí depois eu completo. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta. Vou terminar essa volta e já volto. Pronto, já fiz a minha carreira de um ponto alto e uma diminuição. Agora eu vou completar o enchimento para ela não ficar murchinha aqui. Para isso, eu vou precisar de ajuda de uma pinça, porque meu dedo não cabe mais ali dentro. Então, eu vou separar primeiro pequenos pedacinhos assim de enchimento, para eu ir colocando aos pouquinhos, ó. Um tantinho assim tá mais que bom. Aí eu venho aqui, pego a pinça e coloco lá dentro. Pego o outro e vou distribuindo. Outro pedacinho. Mais um. Opa. Vou aplicando por toda a volta. Por dentro ali, pressionando. A linha não. Essa linha não precisa ir lá dentro. A gente vai pressionando e vendo onde precisa mais enchimento. E vai moldando. Vai moldando. Vou pôr mais um pouquinho. Nessas partinhas aqui de cima. Pertinho dessa entrada. Aqui mais um pouquinho nesta borda.
E vou por mais um pouquinho aqui. Opa, onde era? Aqui mesmo. Prontinho. Dá uma apertadinha aqui, pra esses fiapinhos do enchimento não saírem pra fora, porque agora eu vou fazer o anel mágico invertido nesta carreira. E vou fechar ela, finalizando a nossa pokebola. Só o corpinho, na verdade. Vou cortar aqui o fio. Fechar aqui. E eu vou fazer com agulha de crochê. Eu gosto de fazer assim. Pegando as alcinhas de fora. E passando fio por todas elas. Eu posso fazer tanto assim, como eu fiz agora, quanto de vai e vem. Um para fora, uma para dentro. Opa. Sempre pegando a alcinha de fora. Uma para fora. E uma para dentro. Meio que um zigue-zague na nossa carreira. Opa. Uma para fora. Uma para dentro. Uma para fora. Uma para dentro. Uma fora. Uma dentro. E aqui, nós deixamos uma alcinha por baixo. Cadê? Tá aqui. Esse daqui é o fio que eu comecei a colocar. Então, a hora que a gente puxar, ele vai vir. Uma para fora. Pronto. Aqui, a gente vai puxar e fechar a nossa bolinha. Puxa com cuidado, devagar e firme. Tem um fiapinho querendo fugir aqui. Devagar e firme. Com calma. Segura a sua bolinha e puxa o ponto. Prontinho. Fechamos. Agora, vou dar um nozinho pra ela não escapar. Pegar um pontinho pertinho dela aqui. Pode ser esse daqui mesmo. Entro aqui, saio aqui. Laço. Com essa alça venho. Faço o nozinho. Agora, eu entro em algum ponto qualquer aqui, saio ali na base de onde eu fiz o nozinho e puxo a ponta pra gente esconder esse fio. Prontinho. Aqui a gente vai cortar. Cortamos e vamos esconder essa pontinha. Até sair um pouquinho de enchimento junto não tem problema, porque a gente vai colocar todo mundo pra dentro de volta.
Prontinho. Ajeitamos a trama. E cá estamos. Ajeitamos a nossa pokebola, porque a gente apertou ela em todo o momento. Em todo o momento que a gente fez. E prontinho. O corpinho está feito. Já temos aqui o nosso rabinho. E a nossa bolinha. Eu recebi hoje um pedido especial do meu maior aprendiz e por causa disso nós vamos ter mais um item na nossa Pokébola do Charmander. Ele me pediu que fizesse pezinhos. Então, vamos lá, fazer mini pezinhos pro Charmander. Anel mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Que você pode usar uma cor creme, amarelinho bem clarinho, um bege, né? Que esses pontos baixos vão representar a sola do pezinho do Charmander. Agora, como o pezinho é pequenininho, a gente já vai fazer uma troca de cor aqui. E acrescentar o fio laranja. Prontinho. E agora, por aqui no primeiro pontinho. E nós vamos fazer 2 aumentos em seguidos, né? Então, vamos lá. Opa! Um ponto, 2 pontos, formando aumento. Então, um aumento, outro aumento, um ponto baixo sozinho, 2 aumentos novamente. 2 aumentos e um ponto baixo sozinho. Pronto. Vou cortar esse fio amarelo, dar um nozinho aqui para ele não escapar. Vou amarrar ele junto com esse laranja aqui. Amarra bem. Cortar aqui pertinho, porque a gente não vai ter muito espaço para esconder esse fio. Ele vai ter que ficar por trás. Prontinho. E agora a gente volta para a próxima carreira. Agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a gente vem aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer a outra carreira de 10. Essa carreira tem 10 pontos. Opa! Aí. Vou fazer a outra carreira de 10 pontos e já volto.
Voltei. A gente vai fazer um ponto e uma diminuição para fechar um pouquinho esse pezinho. Deixa eu pôr um marcador aqui. O marcador tá aqui, para eu não me perder nessa carreira. Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Um ponto. E sobrou mais um pontinho aqui pra gente. Vou fazer um ponto baixíssimo, porque a gente já vai encerrar. Vamos deixar essa partinha aqui aberta. Vou fazer um baixíssimo para fechar essa carreira. Vou cortar o fio. Opa, por que enroscou? Aí, cortar o fio. Puxar ele pra dentro para esconder a ponta. Eu vou colocar um pouquinho só de enchimento nesse espacinho. Eu vou pegar aqui com a minha pinça e esconder o ponto lá dentro. E vamos colocar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, de enchimento. Só para ele não ficar um pezinho muito amassado. Então, espacinho pequeno para colocar enchimento. Prontinho, não precisa ficar durinho nada, é só para não ficar molenguinho. Prontinho, ó, só um pouquinho de enchimento. A gente vai segurar ele assim, dar uma apertadinha nele. E prontinho. Aqui a gente tem um pezinho. Ajeita ele bem nessa parte achatadinha e a gente vai colar o pezinho no nosso Charmander. Vamos precisar de dois. Então, eu vou fazer um outro pezinho e voltar aqui pra gente montar todo a nossa Pokébola. Já volto. Vamos dar início ao nosso acabamento, nossa finalização. Vou pegar um pedaço de fio, laranjinha mesmo. Vou prender aqui, um pontinho aqui na base do rabinho aqui, qualquer pontinho. Tá no foco? Pronto. Só dar um nozinho aqui, ó. Vou puxar por dentro. Tirei um enchimento para fazer isso, para facilitar. Então, puxei por dentro aqui. Vou voltar lá e pegar essa outra ponta para já esconder ela, porque a gente não vai precisar soltar a ponta. Prontinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos segurar aqui e puxar o nosso fio, tá vendo? Na hora que a gente segura a peça e puxa, ele dá uma encurvada. E a gente vai pegar isso daqui e vai dar um nozinho para manter ele curvadinho.
Então, eu já vou pegar e passar o fio aqui. Assim. E vou puxar esse lado aqui. Para curvar. A hora que tiver no tamanho que eu quero, pronto, eu seguro apertado, puxo aqui o fiozinho do meio e faço nó. Prontinho. Nós temos um rabo curvadinho, que vai ficar aí curvadinho para sempre. Agora, esse resto do fio, eu coloco aqui dentro mesmo. E volto com o nosso cingimento. Prontinho. Ajusto aqui. Ajeito bem para ele modelar. E agora, nós vamos prender este rabo na parte de trás. Eu vou colocar aqui em cima dessa emenda para ela ficar escondida. Se eu colocar na base, vai ficar muito embaixo. Eu vou pôr aqui mesmo. Meio da linha para baixo. Então, vamos colocar a cola aqui. Lembrando que, se for fazer amigurumi para criança, costure. Porque criança adora testar um brinquedo. Vamos pôr aqui os alfinetes. Alfinetes não. É alfinete sim. Para segurar bem essa cauda no lugar. Para ela secar sem nenhum probleminha aí, sem se mexer, porque a gente ainda tem que colocar os pezinhos no lugar. E a gente não quer que essa cauda se mova e colhe no lugar errado. Então, esse aqui, onde a gente não quer. Então, bem presa, rabinho pra cima. Como eu quero que essa cauda apareça um pouquinho, eu vou deixar ela meio que de ladinho. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Ela ainda tá na parte de trás, mas pro lado. Pra nossa, na hora da exposição, ela ficar bem posicionada. Eu vou, então, colocar os pezinhos aqui. Vou pôr o nosso botãozinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, porque parece que tá mó. Vou pôr pra cá, que tá melhor de ver. Aqui. Aqui assim. Vai ficar uma cauda meio na lateral. Bem aparente. Então, vou fazer aqui. Vou pôr, opa, um pingo de cola. Me perguntaram qual cola eu uso. Eu estou usando uma cola de silicone. Eu gosto de usar essas colas de silicone. Tem várias marcas que eu uso, então não vejo problema algum em usar cola de silicone. Você pode usar também uma cola pano. Cola pano também são bem interessantes. Aqui eu não vou pôr alfinetes, mas eu vou segurar um pouquinho,
ele fixar e tirar o dedo com cuidado. Pronto. Vou soltar aqui um pouco, porque agora nós vamos prender os pezinhos. Esse eu vou precisar de alfinetes. Eu vou pôr um alfinete aqui no meio dele, para eu posicionar de acordo, a gente não quer que fique torto. Eu acredito que aqui, aqui. Aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui. Maravilha. Vou ter que tirar e apertar mais um pouquinho. Deixar ele bem achatadinho. Acho que eu pus muito enchimento, porque ele tá enchendo muito. Vou tirar um pouco. É só um pouquinho mesmo. Acho que me empolguei e pus muito enchimento. Prontinho. Daí eu venho aqui, coloco a minha cola e posiciono. Aperto bem. E vou pondo os alfinetes. Prontinho. A mesma coisa do outro lado. Vou tirar um pouquinho também. Esse aqui tá mais um pouquinho mais molinho que aquele. Opa! Saiu inteiro. Saiu inteiro. Vamos por de volta. É só um pouquinho mesmo de enchimento. Vamos apertar, deixar ele apertadinho. A gente não quer uma bolinha, a gente quer uma achatadinha, um pezinho. Cola. E vamos posicionar. Bem aqui. E alfinetar. Nossa, peguei um alfinete cego. Eu peguei uma partinha dura. Prontinho. Mais um. E mais um aqui. Prontinho. Deixa bem apertadinho. Esse aqui também. Vou esperar secar. E tirar os alfinetes. E vai estar prontinho. Opa! Aqui já tá quase seco. E esse aqui, mais uns minutinhos, tá prontinho. E vai ficar com essa carinha a nossa pokebola. Só tirar os alfinetes quando secar e vai estar prontinha.